As mídias de imagem popularizaram vários personagens que, de outra forma, permaneceriam para sempre limitados às páginas bíblicas e a um ou outro formato de culto, como aconteceu com a figura do profeta, que parece ter saltado das escrituras e de alguns templos diretamente para o YouTube. Mas ao contrário do que se vê hoje, ninguém queria ser profeta no Antigo Testamento, porque com exceção de Elias, que foi arrebatado em vida, os outros sofreram perseguições até a morte pelos próprios compatriotas, devido a eles pregarem o que Deus ordenava e não o que o povo queria escutar. Então, diferente dessa gente que ganha vida capitalizando o caos no YouTube, a maioria dos profetas bíblicos teve uma vida difícil e uma morte trágica. Jeremias é o melhor exemplo do quanto era complicado ser profeta naquela época. Ele era só um menino quando foi chamado e até tentou se safar, alegando ser apenas uma criança. Mas como é o próprio Deus quem decide e capacita seus escolhidos, Jeremias não teve como escapar e acabou sendo conhecido como o profeta que chora. A queda de braço entre Jeremias e o povo durou anos, ele chamando o povo ao arrependimento, ao fim da idolatria e à volta aos caminhos do Senhor, e o povo fazendo de tudo para ele se calar, porque queriam viver da forma como desejavam e não suportavam nem o conteúdo nem a insistência de suas pregações, conforme se viu quando Deus o mandou pregar a mesma palavra em cada uma das 12 portas de Jerusalém. Jeremias foi perseguido, humilhado publicamente no tronco, preso mais de uma vez, ameaçado de todas as formas possíveis, acusado de conspiração e, em dado momento, ele foi proibido de pregar no templo, o que é uma coisa insólita, porque a palavra de Deus é justamente a razão de qualquer templo existir. Certa vez o jogaram dentro de uma cisterna para que ele morresse lá, o que só não aconteceu porque um etíope intercedeu por ele junto ao rei. A teimosia e a perversidade do povo lhe causavam desgosto ao ponto dele amaldiçoar o dia em que nasceu, porque ele não tinha apoio nem da própria família. A questão entre Jeremias e seu povo é parecida com o que se vê entre os pregadores do verdadeiro Evangelho de Jesus e os cristãos modernos. Poucos são os que realmente recebem a palavra do Senhor, reconhecem seus pecados, se arrependem sinceramente e se convertem dos seus caminhos. Assim como no passado, as pessoas continuam querendo desfrutar a vida da forma como desejarem, sem se ocupar de um Deus que exige exclusividade de culto e obediência absoluta aos seus mandamentos e ordenanças. A única diferença é que dessa vez a rebelião está partindo de dentro da própria igreja, cumprindo a previsão. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Tendo em vista que a proposta do Evangelho nunca foi comercial, o resultado é a degradação de princípios, apontando diretamente para o fato da igreja que parece ser a mais rica e próspera, ser ao mesmo tempo a mais distante dos fundamentos bíblicos originais. Então, assim como no passado, o povo continua desdenhando e rejeitando as verdadeiras palavras de Deus. Não existe salvação num suposto evangelho alternativo, sabe? Com Jesus não tem cota para ingresso das minorias no céu, não. Ou a pessoa se submete ao governo do Espírito Santo, ou ela vai ter a eternidade para se lamentar em vão.
Não permita que a grife de certas igrejas e a astúcia de falsas doutrinas te engane. Use uma versão imparcial da Bíblia, como essas aqui embaixo, para estudar o Evangelho. Aceite Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador e não troque a redenção da sua alma por nada neste mundo, porque a nossa morada não é aqui, mas sim no reino de Deus.